Hoje, nós vamos conversar sobre quais são os melhores ativos para a gente comprar agora. Aonde o investidor de longo prazo deve estar olhando para colher seus frutos mais à frente. Mas que esteja claro, a gente está num contexto de incerteza da Selic, a gente sabe que está subindo, vimos essa semana o ritmo do aumento da Selic se acelerar, com uma alta de 1 ponto percentual, trazendo ela aqui para 12,25% ao ano, e com o Banco Central já sinalizando a possibilidade de mais uma alta, outra vez de 1 ponto percentual, que levaria a nossa Selic ali para 13,25%. Temos inclusive o futuro presidente do Banco Central, indicado pelo Lula, sinalizando a Selic mais alta por mais tempo. Então devemos imaginar uma alta, mas é difícil prever o quanto ela pode subir. De maneira que o investidor hoje ainda pode enfrentar um médio prazo difícil. Apesar disso, para quem investe todos os meses, acumulando ano após ano para montar seu patrimônio e só usufruir dele lá na frente, temos ótimas oportunidades na Bolsa Brasileira, tanto em ações como em fundos imobiliários. Então fica até o final que é lá que eu compartilho os ativos que eu tô de olho no momento. Se você tem paciência e foco no longo prazo, acredito sim que estamos em bons momentos de compra. Nos FIIs, em quase todos de qualidade, e nas empresas, apesar da mudança de expectativas na Selic, não vimos grandes quedas. Então temos que garimpar um pouco mais, mas ainda temos bastante oportunidade. Se gostar do vídeo, não esquece de dar aquele like e se inscrever no canal. Se gostar muito, você pode fazer sua doação, tanto pelo Apoia-se, como pela chave Pix do canal. Além de poder visitar o nosso site de valuation, com vários métodos gratuitos para te ajudar na sua jornada enquanto investidor. Todos os links se encontram na descrição. E saiba também que, como o canal ainda é pequeno, eu tive que aceitar um freela maior do que o que eu estou acostumado, então vou fazer vídeos um pouco mais curtos pelas próximas semanas. Mas logo logo o canal voltará ao ritmo normal com vídeos maiores e mais elaborados. Antes de falar dos ativos em si, quero comentar alguns detalhes macroeconômicos. Em termos de IPCA aqui no Brasil, olhando para o acumulado dos últimos 12 meses, a gente viu uma pequena alta da nossa inflação no último mês, vindo aqui para um acumulado de 4,87%. Olhando a taxa de desocupação aqui do Brasil, a gente tem visto ela se reduzir cada vez mais, principalmente aqui desde 2021, se encontrando agora em 6,2% apenas. Isso quer dizer que a gente de fato tem um mercado de trabalho que permite uma continuidade das altas da Selic. Ainda aqui no Brasil, a gente viu o braço de serviços da nossa economia perdendo força em novembro. E o índice gerente de compras dos serviços aqui no Brasil caiu a 53,6, vindo de 56,2. Então uma desaceleração, mas acima de 50, ainda estimando um crescimento. E no Boletim Focus, as previsões para a Selic esse ano, a gente vê aqui em 12%. Com a decisão da última quarta-feira, isso aqui já foi rompido, então já está errado e já vai ser reajustado muito provavelmente. Expectativas para o PIB de um crescimento de 3,39% e de 4,84% para o IPCA, mais ou menos o que a gente tem acumulado nos últimos 12 meses atualmente. Porém, para 2025 já vimos 4 semanas consecutivas de aumento das expectativas para a Selic, que se encontram agora em 13,5%. E temos inclusive economistas apostando já em 14,5% para a Selic no ano de 2025. Apesar de tanta incerteza, a gente tem o Ibovespa não indo muito mal aqui nos 129 mil pontos nessa noite de quarta-feira onde eu gravo. Então, apesar das perspectivas, o Ibovespa segue em patamares elevados, relativamente perto das suas máximas históricas aqui nos 137 mil pontos. Isso porque a gente está vendo empresas mantendo bons resultados, pelo menos uma boa quantidade delas, de maneira que mesmo com a alta da Selic, o mercado ainda espera crescimento. Quem não está tendo a mesma sorte são os fundos imobiliários, que vêm despencando esse ano, especialmente aqui no finalzinho. Se a gente medir desde agosto, já acumulamos uma queda de 13,41% no IFIX, um índice que em tese era para ser bem menos volátil que o próprio Ibovespa. Então, acredito que numa perspectiva macro, olhando aqui no Brasil, as principais oportunidades do momento vão estar nos fundos imobiliários. Mas, obviamente, tem também ação atrativa. Já em termos de Estados Unidos, a gente vai começar olhando para o PMI também de serviços, que subiu para 56,1. Então, em novembro, também nos Estados Unidos esperando um crescimento do lado de serviços
E a parte de serviços da economia dos Estados Unidos é bem mais relevante que a nossa. Em termos de inflação, a gente vinha caindo desde os picos em 2022. A partir de 2024 caímos mais um pouco, porém, nos últimos resultados, outubro viemos para 2,6, novembro para 2,7, mas é uma alta pequena. E apesar da meta do Fed ser de 2%, é para média. Média de quanto tempo? Não é dito. Então, mesmo com o CPI, que é a inflação deles acima da meta, ainda é bem provável que a gente veja uma queda de juros na taxa americana. Então a gente continua tendo Brasil e Estados Unidos na contramão um do outro em relação à política monetária. Porém, lá nos Estados Unidos, a gente tem visto, mais ou menos desde aqui de abril de 2023, o desemprego subindo, batendo aqui 4,2 em novembro de 2024. Ainda não é super problemático, principalmente se a gente der um zoom mais para trás, ainda está em patamares ok, porém, quanto mais o desemprego sobe, mais pressão para a Selic, no caso deles a Federal Funds Rate, cair. E como prometido, eu vou agora falar das empresas e fundos imobiliários que estão me chamando a atenção. Com o dólar tendo disparado recentemente junto com a Bolsa Americana, creio, como já falei ao longo do vídeo, que os melhores aportes no momento sejam aqui no Brasil, pelo menos para o investidor brasileiro, é claro. Inclusive, com essas expectativas sobre a Selic, a oportunidade na renda fixa só se alarga. Normalmente eu falo apenas do Tesouro IPCA de longo prazo, mas com essas altas recentes, até o Tesouro pré-fixado, que em geral eu evito, começa a ficar interessante. Mas lembre-se, dentro da sua carteira de renda fixa, ainda vejo mais sentido ter a maior parte em IPCA, nos títulos longos, obviamente liquidez na Selic ou no CDI, e em geral não há uma necessidade de ter pré-fixado. Mas com as taxas atuais, vale a pena começar a pensar sobre. Pensando em dolarização, a única coisa que eu ainda vejo como uma compra decente seriam criptomoedas, seja Bitcoin ou altcoins menores. De toda forma, o nível de risco no mercado cripto está muito alto. Eu ainda creio que sigamos subindo e que pelo menos ali os 3 ou 4 primeiros meses de 2025 ainda sejam muito positivos para as criptomoedas, mas já estamos falando de um swing trade que devemos capturar os lucros ao longo desse período. Ainda dá tempo para ganhar dinheiro nesse mercado, mas requer atenção e movimentos rápidos. Abrindo uma posição hoje, você já está atrasado e terá, no pior cenário, poucos meses de alta para aproveitar. Se quiser saber mais de quais altcoins eu gosto e estão na minha carteira, veja o vídeo recente que eu lancei sobre elas. Enfim, vamos citar aqui as empresas e fundos imobiliários que eu tô de olho. Em FI, a gente tem bastante oportunidade. É só olhar com base na qualidade. A gente tem TRXF aqui a R$ 94,15. O Tigar não tem uma super qualidade, mas a R$ 86,30 começa a estar um dividendo bem atrativo. A gente tem RZTR abaixo dos R$ 85, HGRU a R$ 111, HGLG a R$ 149, BTLG sendo negociado a R$ 90, ALZR nos 95, AFHI 88,67. Então a gente tem, na minha opinião, bastante oportunidade em várias partes do mercado. Já em termos de ações, não quero ser repetitivo, mas eu continuo vendo oportunidade na Cosan, continuo vendo oportunidade na Ipera, continuo vendo oportunidade na Irani, vejo bastante oportunidade no Bradesco, Intelbras caindo muito, vindo para perto das mínimas históricas, sendo negociada aqui já com 3,25 de dividendo. Não super barato, mas numa oportunidade de trazer qualidade para a carteira, a gente tem Sanepar ainda. A própria Fleury também acho que se encontra em preços interessantes. E por aí vai. O que eu pretendo fazer esse mês é, mais para frente, vender mais um pouco da minha carteira de cripto. Nisso, eu vou alocar principalmente em fundos imobiliários. Espero que tenha gostado do vídeo. Se ficou até aqui, não esquece do like, bons investimentos e até a próxima!